Jesus Cristo é o nosso rodeio, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva mandará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva mandará, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos louvar Jesus com o hino 139. Louange 139. Louons l'Éternel. Gloire à Dieu. Louange numéro 139. Aleluia. Hino 139. 139. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada com véu, vivo caminho para os céus consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me deixou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós se humilhou, nele podemos o mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me pensou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. O inferno que paga aos maus a te dar, o medo da morte, esse dado cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me deixou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por
Glórias a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, nossas Bíblias, vamos Ouvrons nos Bibles. ler um salmo de número 32. Et nous allons lire le psaume numéro 32. Glória a Deus. Só resta nós agradecer ao nosso Deus Gloire à Dieu, nous remercions notre Dieu por mais um dia nós estarmos na sua presença. pour un jour de plus où nous nous trouvons en sa présence. Deus é quem guia nossos passos. Dieu est celui qui guide nos pas. Deus é quem nos guarda Dieu est celui qui nous garde e nos dá essas oportunidades et qui nous donne ces opportunités de estarmos na sua presença. d'être en sa présence. Vamos ler de forma responsiva Nous allons lire de façon alternée o salmo de número 32. le psaume numéro 32. Amém? Amen, Église. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Alléluia. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Confessei o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de tes grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservaste da angústia. Tu me cinges de alegres com cantos de livramento. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Aleluia. Vamos ler o 11, todos juntos. Ensemble, le 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans la
dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Meu Deus, Mon Dieu, Pai querido, Père bien-aimé, obrigado, Senhor, merci por esta palavra, Senhor. pour cette parole. Deus, nós cremos verdadeiramente, Senhor, Seigneur, que o Senhor véritablement, tem perdoado o nosso tu as pecado. pardonné nos A péchés. tua misericórdia tem nos alcançado. Et ta Deus. miséricorde nous a Oh, touchés. Pai Santo, Père Saint, continua conosco, Senhor. continue avec nous, Continua Seigneur. falando, Pai, Continue à parler através da tua à palavra, travers ta parole. a cada um dos teus À filhos, chacun de Senhor. tes enfants. Deus opera maravilhas, Mon Dieu. milagres em nosso meio, Fais des Senhor. merveilles parmi nous. Que a tua presença esteja, Senhor, Que ta présence em nosso meio. soit parmi nous. E grandes coisas venham acontecer na vida de cada um Et de que de grandes nós. choses arrivent dans la vie de chacun. Amém. Glória a Deus. Au nom de Jésus, Amen. Louvado seja Deus. Loué soit Dieu. Deus é maravilhoso. Dieu est merveilleux. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Como ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Isso foi o que ele fez com cada um de nós. Et ça, c'est ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Deus tem nos perdoado nossos pecados Dieu a pardonné nos péchés. e cada dia nós estamos andando Et chaque jour, na presença de Deus nous marchons dans la présence de Dieu, para que um dia nós possamos encontrar com Ele. afin qu'un jour nous puissions le rencontrer. Sabemos que pecamos, Nous savons que nous péchons, mas Deus está pronto sempre a nos perdoar. mais Dieu est toujours prêt pour nous pardonner. Mas Ele manda nós esforçar. Mais il demande que nous nous efforcions, E nós esforçamos e temos bom ânimo, que nous nous efforcions et que nous prenions bon courage. porque a salvação sabemos que não é fácil. Nous savons que le salut n'est pas facile. Se fosse pelo nosso mérito, jamais nós alcançávamos. Si c'était par nous-mêmes, nous ne l'obtiendrons jamais. Sabemos que Cristo morreu por nós. Nous savons que Christ est mort pour nous. Agora cabe a nós adorar o nome do Senhor, Maintenant, c'est à nous d'adorer le nom de fazer a l'Éternel, vontade do nosso Deus, faire la volonté de notre Dieu, para que um dia possamos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. afin qu'un jour nous puissions rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. Quero dar uma oportunidade para o irmão João Paulo. Je vais donner une opportunité au frère Jean-Paul. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Louvado seja o nome do Senhor. Loué soit le nom de l'Éternel. Sabemos que o irmão João Paulo está na frente dos varões, né, em oração, Frère Jean-Paul est à la tête du groupe des frères. e ele está aqui, ele vai falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Et il est ici pour nous dire ce que Dieu a mis dans son cœur. Je salue l'Église dans le nom de Jésus. Je remercie Paz do Senhor, l'opportunité Igreja. pour ce moment, pour l'école du dimanche qui a été merveilleuse. Eu agradeço a Nous Deus avons- pela a escola bíblica que foi maravilhosa. Et depuis la semaine dernière, nous apprenons beaucoup de choses sur Paul. E desde a semana passada aprendemos muitas coisas a respeito do apóstolo Paulo. Qui connaît, qui a lu l'histoire de Paul, sait que il a eu un revirement catégorique, radical, E quem conhece essa história sabe que ele teve uma mudança radical. et que ce changement dans la vie de Paul E que essa mudança na vida do apóstolo Paulo nous permet aujourd'hui d'avoir des connaissances, hoje dá para ter conhecimentos, acquérir des aptitudes para ter pour avoir, Aprender. comme Paul, la possibilité igual ao apóstolo Paulo, de changer. ter a oportunidade de mudar. Parce que nous sommes comme Paul, Porque nós também somos étions- igual a ele. comme Paul. Nous avions des croyances, Temos as nossas crenças, des certitudes, as nossas certezas, mais comme je disais tout à l'heure au cours biblique, mas, como eu dizia no decorrer da lição, on connaît le chemin de l'Église. nós conhecemos o caminho da igreja. On sait ce qui se passe à l'Église, Sabemos o que acontece dentro da igreja. mais des fois on ne veut pas suivre le chemin qui emmène à l'Église. Mas, às vezes, nós não queremos seguir esse caminho que leva à igreja. Et Paul était comme cela. E Paulo
estava desse jeito. Il connaissait la loi, Ele conhecia a lei, mais ne suivait pas le bon chemin. mas não andava segundo o bom caminho. Alors que nous ne soyons pas comme Paul, Então, que nós não sejamos igual mais que a Paulo, nous transformions en Saul, para se transformar em Saulo, que nous puissions accepter le moment de pénitence que devemos aceitar o momento de penitência, le moment de changement o momento da mudança que Dieu peut avoir préparé pour notre vie, que Deus pode ter preparado para nossas vidas. parce qu'il, depuis le sein de notre mère, il sait ce que nous valons. Porque desde o ventre da nossa mãe, Ele conhece o nosso valor. Il a un chemin tout préparé pour chacun d'entre Ele nous. tem um caminho bem preparado para cada um de nós, Mais nous devons choisir le chemin, mas é preciso escolher o bom caminho. parce qu'il y a deux chemins. Porque tem dois caminhos. Celui qui mène à la malédiction Aquele que leva à maldição et celui qui mène à la bénédiction. e aquele que leva a ter a bênção. Mais tout dépend de notre attitude, de Tudo notre choix. depende de nós. Agradeço pela oportunidade. Je vous remercie Je pour remercie de l'opportunité. l'opportunité, eu agradeço Amém. a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Dieu. Louvado seja o nome do Senhor. Loué soit le nom Vamos, de l'Éternel. juntamente com o grupo, adorar o Senhor, passar um momento de adoração, louvando o Nous nome allons do nosso Deus. Adorer l'Éternel Glórias a Deus. avec notre groupe de louanges. Adorons le nom de l'Éternel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Loué soit le nom de l'Éternel pour toujours. Glórias a Jesus. Vamos louvar, amados a Deus. On va louer. E como sempre, vamos nos colocar em disposição de adoração. Mettons-nous à la disposition de l'adoration. Esquecer quem estiver por perto. Oublier qui nous entoure, Esquecer o que nós temos para fazer. ce que nous avons à faire après, Deixar tudo de lado. tout laisser de côté. Porque nesse momento só o que importa Et que ce moment-là, é adorar o Deus vivo todo-poderoso. ce Aleluia. qui importe, c'est adorer Dieu le Os Tout-Puissant. problemas de casa, da rua, de fora. Vamos deixar tudo de lado. Laissons tout de côté, ce qui est à l'extérieur chez nous dans la rue. Vamos louvar a Jesus, amados. Engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louons Jésus et élevons son nom. Vamos voltar um pouquinho no passado? Mas só um pouquinho, não muito, só um pouquinho. Anos 2000. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre.
Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Aleluia. Aleluia! Glórias a Deus. Que toda nossa existência Glória a seja Deus. para engrandecimento do Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia! Que toute notre vie soit pour louer le Dieu vivant. Deus vivo, soberano, todo-poderoso. Vivant, souverain et tout-puissant. Nós estamos aqui para louvar Jesus, meus amados. Então vamos louvar e adorar o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Louons et adorons le nom du Seigneur Jésus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Diga absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, diga, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Aleluia. Acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Aleluia, Sobre Jesus. a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Diga, mas apesar tu te importas comigo, tão pequeno sim. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, aleluia, tu és tremendo, Jesus. Tu és tremendo, Jesus. E nós estamos aqui para reconhecer o quanto és grande, Pai. O quanto és tremendo, o quão Puissant Père. tu és poderoso, Jesus. Tu es tout-puissant. Estamos aqui para te declarar e te dar toda a glória, Jesus. Nous sommes là pour te donner toute la Estamos gloire. aqui para te glorificar, para te exaltar, para nos prostrar diante Nous dos sommes teus ici pour pés nous prosterner à tes pieds. e reconhecer que tu és tudo Et tu es tout. e que não somos nada, Et nous Jesus, ne sommes rien. porque tudo vem de ti, Jesus. Car tout vient de tout. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele,
vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Mais uma vez, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, À lui la gloire. a ele a glória, pra sempre, amém. À lui la gloire pour toujours. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia! Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Diga, quão profundas riquezas. Quão profundas riquezas, saber, quão insondáveis são, Senhor, os teus caminhos. Quão insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória. Só ele, somente a ti, a ele a glória, pra sempre, amém. Diga com força, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele, diga. A nossa existência, o ar que nós respiramos, a nossa vida, nosso trabalho, nossa família, diga! Tudo que nós vivemos, tudo que nós somos, tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, Jesus. Diga mais uma vez, declare com fé, porque dele, por ele. Para ele são todas as coisas. Se entregue a adoração a Jesus e diga: Senhor, a minha vida te pertence, tudo que eu tenho te pertence, a minha família te pertence, tudo é pro teu louvor, Jesus, tudo é pro teu louvor, Jesus. Diga: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A
diga mais uma vez com as mãos levantadas, diga a Ele a glória. A Ele Encore une fois. À lui la gloire. Aleluia, Jesus. À lui la gloire. Tu és santo, Jesus. Tu es saint. À lui la gloire. A Ti a glória, Jesus. Seulement à lui la gloire. Pour toujours. Amen. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, termine entoando esse louvor a Jesus, dizendo: porque aleluia, Jesus. Confessez à Jésus. Glórias a Ti, Jesus. Il vit. A Ti a glória, Jesus, porque Tu vives. Porque Tu vives. Car il vit. Temor não há, nem condenação, Je n'ai plus de nem medo, crainte. nem pavor, mas eu venci. Et je sais. Eu sei Je suis sûr que a minha vida que ma vie está nas mãos est entre les mains do meu Jesus, de mon Jésus. que vivo está. Mon Jésus qui est vivant. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Louvado seja o nome do Senhor. Loué soit le nom du Seigneur. Nós possamos continuar glorificando o nome do nosso Deus. Puissions-nous continuer à glorifier le nom de notre Dieu. Glória a Deus. Queria dar a oportunidade para a irmã Fernanda. Je voudrais donner une opportunité Louvado seja Deus. à la sœur Fernande. Loué soit Dieu. Ela sabe o que ela vai falar. E já foi passado para mim que era oportunidade, que era para dar oportunidade para a irmã Fernanda. Amém. A paz do Senhor, amados. Paix du Louvado Seigneur seja o nome bien-aimé. do Senhor Jesus. Nosso pastor, esteve nos pedindo para trazer uma pequena palavra sobre dízimos e ofertas. Le pasteur a demandé de porter une petite parole sur les dîmes et les offrandes. E aí eu quero dividir com os amados irmãos uma palavra e depois estar trazendo aqui também assim um testemunho, né? Et je voudrais partager une parole avec les Que para a bien-aimés edificação das nossas vidas. et aussi porter un témoignage pour l'édification de nos vies. E a palavra é a oferta da viúva C'est pobre. l'offrande de la veuve, la Nous parole. allons parler sur l'offrande de la veuve. Lucas, está em Lucas, no Evangelho de Lucas 21, Luc 21, versículo 1, premier que verset, nos diz assim: il nous est dit ainsi. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre alcançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos,
porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jésus, Amen. ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amém. Amados, a gente sabe, né, nós, Igreja de Cristo, sabemos Nous savons tous que o ato de ofertar e de dizimar na casa do Senhor, que le fait d'offrir à la maison du Seigneur, ele não é uma obrigação. ce n'est pas une obligation. E ele também não é uma doutrina que o homem impõe para a igreja. Et ce n'est pas non plus une doctrine imposée par l'homme. Para mim, meu En effet. testemunho pessoal é algo espiritual. Pour moi, c'est quelque chose de spirituel. Por quê, queridos? Porque nós sabemos que o Senhor ele não recebe o dinheiro, a gente já sabe disso, né? Puisque Todo l'on mundo sait sabe. tous que le Seigneur ne Não reçoit é a pas soma, l'argent, mas sim a sua fidelidade. mais la fidélité. E nós entendemos sim, queridos, Et non, on comprend que o ato de dizimar e de ofertar na casa do Senhor, que le fait de donner la dîme ou l'offrande, ele também é um termômetro para a nossa vida espiritual. c'est également un thermomètre de notre vie spirituelle. Não vim trazer esse testemunho, Je ne suis pas venu ramener ce témoignage, essa oportunidade, cette opportunité, para induzir. afin de vous induire. A igreja do Senhor não precisa ser induzida. L'Église du Seigneur n'a pas à être induite. É o Espírito Santo quem convence. C'est le Saint-Esprit qui convainc. E o Espírito Santo usa nossas vidas Et le Saint-Esprit utilise nos vies para nos trazer uma conscientização afin de nous ramener une conscience da nossa vida com Deus. de notre vie avec Dieu. Então, logo no começo, eu não consegui, no começo da minha fé, Et dès le début de ma foi, eu entendi a importância j'ai compris l'importance de dizimar e de ofertar. de donner l'offrande et la dîme. Mas a gente sabe que a nossa carne, nosso eu, Mais on sait tous que notre ego, ele tem só uma queda de 90% para não fazer a vontade de Deus, na a verdade. une petite inclination de 90% de É preciso que o proportionnalité de ne Espírito pas faire les trabalhe choses. bastante em nós. Il faut que le Saint-Esprit Então, travaille nós sempre davantage. temos uma desculpa para nós mesmos. Et on a toujours une excuse pour Na nous-mêmes. verdade, a gente sempre tem uma desculpa. On en a toujours. E quando nós caminhamos com o Senhor vai colocando aprendizado em nossas Et vidas. lorsque l'on marche avec l'Éternel, il place des apprentissages dans nos vies. E eu creio que foi no ano de Et 2016, c'est vers 2016 teve uma conferência aqui que de l'on a um eu irmão une conférence que veio ici. de Macapá Un frère qui est venu de Macapá e ele ensinava sobre ofertas espirituais enseignait sur les e também offrandes sobre a oferta dos nossos ganhos. et l'offrande de nos E revenus. ele dizia, olha, quando você receber, Il disait, lorsque vous recevrez qual for o que você ganha, né? ce que vous gagnez, Da onde for que você tiver um ganho, là où vous avez des revenus, não toque. ne touchez pas. Faça primeiro a sua lista do que você tem para regularizar com esse valor. Faites d'abord votre liste de qu'est-ce que vous avez à régler avec As ça. irmãs lembram, né? Era um irmão que veio, foi muito bom esse ensinamento. C'était très bien. E ele dizia assim, o que você tem primeiro Il para disait, pagar? qu'avez-vous d'abord pour payer? Aluguel, né? A maioria dos irmãos na Guiana a gente sabe é o aluguel. Généralement, c'est le loyer. Só que antes do aluguel, antes do EDF, antes Avant- de tudo, Toutes les autres factures, você não vai botar tudo que você tem para pagar vous n'allez pas mettre tout ce que e vous no avez. final você vai colocar o Et à dízimo. la fin, vous mettez la dîme. Porque senão não vai sobrar. Puisque sinon, vous n'aurez pas. O dízimo não é o que sobra. La dîme, c'est pas ce qu'on a en O dízimo é as superflu. primícias. La dîme, c'est les prémices. Então, lá na sua lista, lá no o primeiro item da sua lista, Premier objet de votre liste, você vai colocar eu ganho 100 vous euros. mettrez je gagne 100 euros. Então, desses 100 euros eu vou dizimar Donc, je vais donner la dîme. e depois eu vou pagar o meu aluguel, vou E pagar a minha puis, conta de Je energia, vais vou payer pagar tout le tudo. reste. E isso é um ensinamento, porque muitas Isso é um vezes ensinamento. eu conheço outras pessoas de outro ministério que não têm esse entendimento Puisque je connais d'autres personnes e d'autres não ministères conseguem dizimar porque sempre dizem assim, qui não n'ont pas cette sobra, compréhension. Parce qu'ils não disent, sobra, il como manque, é que eu vou dizimar? il manque jamais. Comment Mas est-ce é que je vais porque o donner? entendimento está equivocado. C'est la compréhension qui est O équivoque. dízimo não é o que sobra. La dîme, c'est parce qu'on Ele a é en plus. a primeira coisa. C'est la première chose.
E depois disso eu ainda tinha uma dificuldade, porque todos os irmãos sabem que aqui nós recebemos ajuda do Et juste governo après, para on avait une pagar, não é difficulté. verdade? On reçoit Pagamos tous des a allocations, nossa casa e as crianças, enfim, tem les várias enfants ajudas. et tout. E muitas vezes eu tinha esse entendimento que desse valor não se dizimava, porque j'avais eu não trabalhei. La compréhension que je ne donnais pas la dîme Mas supérieure também parce que j'ai pas travaillé. foi um entendimento que o Senhor, que o Espírito Santo me ensinou que eu Essa- estava errada. Compréhension, le Saint-Esprit m'a appris Por que quê? j'étais erroné. Porque a palavra diz de tudo que vier na sua mão. Puisque la parole nous dit que c'est tout ce qui Você vient. não trabalhou, On n'a pas travaillé. mas Deus usou de providência para que não faltasse para Mais você. le Seigneur a pourvu afin que rien ne manque. Então eu pensava assim, mas eu recebo 10 euros de Je ajuda de disais, oh, aluguel. mais c'est 10 euros en allocation Se du eu tirar logement. esses 10 euros, Si j'enlève ces 10 euros, vai faltar para o aluguel. j'aurai pas pour le Então, loyer. como é que eu vou dizimar? Comment est-ce que je É um donne la exemplo dîme? dos valores. Un exemple, bien sûr. Então, mais uma vez, o Espírito Santo me deu esse entendimento Et le Saint-Esprit m'a donné cette que eu compréhension. deveria somar Je a devais- ajuda que eu recebia Donc, ajouter l'aide do que je governo recevais com mais os nossos ganhos dos trabalhos que nós fazíamos. au revenu que j'avais. Juntar num valor global. Faire une somme de tout cela. E quando tivesse esse valor global, Et à la fin, então fazer a lista. faire la liste. Porque aí o dízimo vai sair do valor e você não vai entender que Puisque là, você tirou da ajuda do aluguel, da La ajuda dîme da criança, da va ajuda. sortir tranquillement, sans problème. Porque a nossa carne Puisque notre chair e o inimigo das nossas almas et l'ennemi de notre âme nos dá corda para as nossas razões. nous donne raison à nos Não é excuses. verdade? E nós sempre temos uma razão. Porque, não, mas eu não faço isso por causa que On a toujours une excuse. se eu hein. fizer Je vai fais pas ça à cause de ceci, faltar. à cause de Se eu cela. fizer vai sair. Ça va sortir. E isso foi um grande passo Et c'était un grand pas para poder dizimar e ofertar pour pouvoir donner la dîme de acordo com o que o Senhor tinha proposto para minha vida. avec ce que le Seigneur avait pour ma vie. Quando nós passamos a fazer assim, Lorsqu'on fait comme ça, hoje a gente não vê mais se saiu de tal lugar, se está faltando tal coisa. on voit plus s'il manque pas. E aí você vai dizer, irmão, mas você fez tudo isso, e o que que você ganhou? Et vous direz, ah, vous avez fait tout ça, qu'avez-vous gagné? Eu ganhei crescimento na presença do Senhor. Croissance dans la présence du Seigneur. Porque nós não podemos dar nada para o Senhor. Puisque l'on ne peut rien Primeiro donner que à a gente não tem l'Éternel, nada para dar, né? on n'a rien à A gente donner está d'abord, devolvendo on redonne o que o Senhor providenciou para nossas ce qu'il a vidas. pourvu dans nos vies. Então, quando nós entendemos que nós estamos devolvendo, Quand on comprend que l'on redonne, você vai ver na sua vida vous verrez dans votre vie a providência de Deus que nada vai la faltar. providence du Seigneur et rien ne va Nada vai manquer. faltar. Rien ne va manquer. Nós não podemos devolver nada On ne peut pas donner des choses esperando en attendant que Deus faça o que a gente quer. que le Seigneur fasse ce que l'on veut. Essa é uma intenção errada. C'est une mauvaise Você não está intention. sendo fiel espiritualmente. On n'est pas fidèle Você está spirituellement. sendo interesseiro. On a des Porque você intérêts. só está dando porque você quer que Deus te dê. Puisque l'on donne et Não on é veut verdade? recevoir. E ele diz na palavra, fazei provas de Et il mim. dit dans sa parole, Mas eu, prouvez-moi. como filha do Mais Senhor, moi, comme fils, você, com seu pai, com a sua mãe, eu com meu avec pai, vos eu lá parents, vou dizer pro meu pai, olha, Je eu vais já dire, te dei, agora me dá de volta. ah, je t'ai donné, maintenant tu me redonnes. Eu vou confiar na palavra dele. J'aurai confiance en sa Eu parole. vou confiar na palavra do Pai. J'aurai confiance dans la parole du Père. E durante todo esse tempo, amados, Et dans tout ce temps, é tanta providência do Senhor on a tellement de providence du Seigneur que a gente não sabe nem de onde vem. que l'on ne sait même pas d'où ça vient. E eu sei que isso acontece na sua vida também. Et Você ça que arrive é dans votre fiel. vie également. São tantas bênçãos que o Senhor nos On a dá tellement de bénédictions que le Seigneur donne. que você nem sabe que é da sua fidelidade com o Et Senhor. vous ne savez même pas que c'est de votre fidélité. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo age de uma maneira Puisque natural le Saint-Esprit agit naturellement na minha e na sua vida. dans nos vies. Então essa viúva, Donc cette veuve ela conhecia o pai que ela tinha connaissait le Père qu'elle avait. e ela deu tudo, Et elle a donné tout, aparentemente. apparemment. Mas o Senhor com certeza não a desamparou Mais le Seigneur ne l'a pas laissée toute seule. e também não tem nos desamparado. Et il ne nous laisse pas tout seuls. Então isso não é uma indução, Et ce n'est pas une... Je ne vous induis pas, isso é uma conscientização mais je vous rends conscient de como o Senhor trabalha nas nossas de vidas. comment le Seigneur travaille dans nos vies. Amém. Eu agradeço Amém. a oportunidade em Je vous nome de remercie de Jesus. l'opportunité au nom de Jésus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Loué soit le nom de l'Éternel. Vamos então, Alléluia. neste Loué soit le nom de momento, l'Éternel. vamos colher os dízimos, as ofertas.
Nous allons maintenant recueillir nos dîmes, les dîmes et les Os offrandes filhos de Deus trouxeram para a sua obra. que les enfants de Dieu ont apportées pour son œuvre. Vamos fazer propósito, vamos entregar aquilo que não é nosso. Prenons cette décision de remettre ce qui n'est pas à nous Nós vamos ficar com 90% daquilo que Deus mesmo nos deu, et nous garderons 90% de ce que Dieu nous a donné devolver só 10% et remettons uniquement 10% e ofertar na casa do Senhor. en offrande dans la maison de l'Éternel. Irmãos, se todos nós fossemos ofertante, dizimista, Bien-aimés, si nous tous étions fidèles dans la dîme et l'offrande, nunca nós ia ouvir o pastor pedindo oferta, pedindo dízimo aqui para fazer alguma coisa na igreja. on n'entendrait jamais le pasteur demander des aides et des offrandes pour faire des travaux dans l'église. Então, nós vimos lá no passado, Et dans le passé, on voit, quando era para construir o templo, quand il fallait construire le temple o tabernáculo, ou le tabernacle, era preciso mandar parar o povo ofertar, il fallait demander au peuple d'arrêter de faire des porque offrandes já tinham ofertado muito. parce qu'ils avaient déjà donné plus qu'il n'en fallait. O povo entendia Le peuple avait compris que tudo aquilo que que nós devolvemos tout ce que nous remettons na casa do Senhor, à la maison de l'Éternel, como a irmã disse, não com intenção de cobrar comme Deus. la sœur l'a dit, pas dans l'intention de demander des comptes à Dieu. Quem somos nós para cobrar a Deus? Qui sommes-nous pour réclamer auprès de Dieu? Mas Deus não deixa sua palavra cair por terra. Mais Dieu ne laisse pas sa parole tomber sans effet. Como disse o salmista, Comme dit le psalmiste, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi justo desamparado, je n'ai jamais vu un juste nem désemparé, sua descendência mendigar o pão. ni sa descendance mendier son pain. E Deus cumpre a sua palavra nas nossas vidas. Car Dieu accomplit sa parole dans nos vies. Não importa a sua profissão, Peu importe votre profession, não importa o seu salário, vos revenus, Deus faz coisas grandes nas nossas vidas Dieu accomplit de grandes choses dans nos vies, que nem nós mesmos vamos entender. que nous-mêmes nous ne comprendrons pas. Vamos ser fiel ao nosso Deus Soyons fidèles à notre Dieu. e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Et vous verrez ce qui se passera dans votre vie. Nós temos experiência própria, né? Nous avons des expériences personnelles Que Deus não é homem para que minta, né? que Dieu n'est pas un homme qui mentirait. Tudo que está escrito na palavra do Senhor Tout ce qui est écrit dans la parole de se l'Éternel cumpre. s'accomplit. É como muitas vezes o pastor fala: C'est comme le pasteur dit très souvent. se alguém está ensinando ao contrário Si quelqu'un enseigne le contraire e você seguir os passos dele, et que vous suivez ses pas, no momento da crise clame a ele. pendant la crise, quand la crise viendra, c'est à lui qu'il faudra crier et supplier. Não clame a Deus porque você ouviu a voz do homem. Pas à Dieu parce que vous aurez écouté la voix de l'homme. Sempre quando nós estamos necessitando de algo, Et quand nous avons besoin de quelque chose, nós dobramos nossos joelhos nous nous agenouillons e vamos buscar a Deus. et nous cherchons Dieu. E Deus nos ouve. Et Dieu nous entend. Amém? Amen. Vamos louvar ao Senhor, a irmã Louons l'Éternel. Elciane vai louvar ao Senhor. La sœur Ossiane va louer E l'Éternel. nós vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Et nous allons remettre nos dîmes et nos offrandes dans la maison de l'Éternel. E enquanto ela louva, nós podemos ofertar, dizimar e glorificar o nome do Senhor. Pendant qu'elle va chanter, nous pouvons donner nos dîmes, nos offrandes et glorifier le nom de l'Éternel. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Santo é o nosso Deus. Notre Dieu est saint. Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus. Loué, élevé et grandi est le nom de notre Dieu. Aleluia, Jesus. Alléluia. Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Je salue l'Église dans la paix du Seigneur. Amen. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Adorons l'Éternel. Eu andei sem destino, perdi a razão.
Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. Na ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade. Aleluia. Acordei De um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. No terrível espinho, a igreja, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu saudar a todos com a paz do Senhor. Je vous salue tous dans la paix du Seigneur. Só irmãos para cá, irmãos.
Étendez vos mains. Vamos entregar nossa fidelidade ao Senhor. Remettons notre fidélité à l'Éternel. Pai querido, Père, aqui estão, Senhor, os teus dízimos, voici les dîmes et les offrandes. as tuas ofertas, Senhor, Tes offrandes, Seigneur, que os teus filhos trouxeram em forma de fidelidade. ramenées par tes enfants en leur fidélité. Pai querido, venha receber, Senhor, nesta manhã, Reçois, Seigneur, ce matin, com um aroma suave diante de Ti, Senhor. comme, Seigneur, une odeur E que o douce Senhor devant toi. possa abençoar cada um dos teus filhos que aqui trouxeram, Que tu Senhor. puisses bénir chacun de tes enfants qui a ramené ici. Todas as suas fidelidades. Toute leur fidélité. Pai querido, Père, abençoa o seu lar, bénis leur foyer, o seu trabalho, leurs travaux, a sua saúde. leur santé. E que nada, Senhor, venha faltar em seus lares. Que rien ne vienne manquer dans leur foyer. Que o Senhor possa sempre, Senhor, se lembrar Puisses-tu te rappeler deste dia, Senhor, de ce jour que os teus filhos, Senhor, où tes enfants trouxeram para a tua casa. t'ont ramené à ta maison. Em nome de Jesus Cristo. Au nom de Te Jésus-Christ. pedimos também Te demandons sabedoria également la sagesse aos nossos líderes, Senhor, à nos leaders para administrar esses valores na tua obra afin aqui qu'ils neste puissent lugar. administrer ces valeurs. Em nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos dar os avisos Donnons les annonces e apresentar nossos irmãos que estão nos visitando. et présentons ceux qui nous visitent. Aqui está o irmão Hércules. Voilà le frère Hercule. Está ali nosso irmão. Voilà. Vamos. Tem mais alguém que nos visita Y aurait-il quelqu'un d'autre pela primeira, pela segunda vez? qui nous visite? Não tem, né? Non. Todos são de casa. Tous sont ici. Então vamos fazer uma oração pelo nosso irmão Faisons une prière pour notre frère que está nos visitando. qui nous visite. Deus querido, Seigneur, aqui está, Senhor, teu filho, voici Pai, ton fils que veio, Senhor, qui est venu para cultuar juntamente conosco. pour te rendre culte. Deus, o Senhor sabe o que ele necessita. Tu sais ce de quoi il a besoin. Em nome de Jesus, Pai, Et au nom de Jésus, dispensa tuas bênçãos que tes bénédictions sobre a vida do teu filho. soient sur ton fils. Amém. Glória a Amen. Deus. Gloire à Dieu. Nós temos vendas de comida Donc nous avons des plats logo à após o vendre culto, juste après le culte, 5 euros. 5 euros. Teve a irmã que pediu a oportunidade, mas já está na hora da pregação, depois dos avisos. Pour l'opportunité, on laissera pour une prochaine fois. Normalmente a oportunidade não é colocada aqui na prancheta, Généralement, é feito num papelzinho, né? E manda on fait un antes. petit papier, on envoie avant. As irmãs Jéssica e Ivaneide ainda estão anotando os nomes para quem quer a camisa das primícias. Les sœurs Jessica et Ivan prennent toujours le nom de ceux qui veulent les t-shirts des prémices. Todos que quiserem, pode procurar a irmã Jéssica Tous ceux qui veulent chercher la sœur e Jessica a irmã Ivaneide. ou la sœur Ivan, Logo após o culto, juste après le culte. faça o pedido da sua camisa. Faites votre demande. Próximo domingo, 31/10, Dimanche prochain, le 31, culto rosa. culte rose. O prazo para encomendar as camisas das primícias Donc le deadline, le é délai, até domingo, c'est 31. jusqu'à dimanche. O valor da camisa é 10 euros. 10 euros le t-shirt pour les prémices. Então, depois do culto, pode procurar as irmãs ali Après le culte, cherchez les sœurs e encomendar. et commandez la vôtre. Como nosso pastor disse, Comme notre pasteur le dit, está muito difícil para conseguir. c'est très très compliqué Qualquer coisa que você vai resolver hoje é diferente, né? Mais de difícil. faire passer, donc de Então faire vamos arriver ce matériel. encomendar logo que aí, Commandons quando les dons. chegar o dia, estamos todos Comme ça. com nossas camisas. Jour J, on a tous nos t-shirts. Amém? Amen. Quero convidar o evangelista Patrick, J'invite l'évangéliste Patrick que vai trazer a palavra do qui va Senhor. ramener la parole du Seigneur.
Alléluia. Gloire à Dieu. Aleluia. Glória a Deus. Je salue l'Église dans la paix du Seigneur. Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Je salue également les bien-aimés qui nous écoutent à travers la radio. Saúdo também nossos irmãos que nos ouvem através da rádio, Parce que nous avons une radio missionnaire porque nós temos uma rádio missionária qui va là où nous n'allons pas que vai onde nós não podemos et que beaucoup, par laquelle beaucoup sont bénis. e pela qual muitos são abençoados. Alléluia. Aleluia. Je salue les bien-aimés qui nous suivent à travers le direct d'Internet. Saúdo os amados que nos veem através da live. Soyons tous bénis par l'Éternel, O Senhor abençoe a todos, car il est notre Dieu. pois Ele é o nosso Deus. Et nous sommes le troupeau de son E pâturage. nós somos ovelhas do seu pasto. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Je remercie l'Éternel pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui. Agradeço a Deus pela oportunidade concedida hoje. Pasteur Alvaro pour la confiance. Pastor Álvaro pela confiança. D'avoir aujourd'hui la charge, la De responsabilité ter hoje a responsabilidade de porter la parole du Seigneur. de trazer a palavra do Senhor. Alléluia. Aleluia. Dieu est grand. Deus é bom, Dieu est miséricordieux. misericordioso, Dieu est tout-puissant. todo-poderoso. Dieu est l'Éternel des armées. Ele é o Senhor dos exércitos. La parole dit qu'il règne depuis toujours, A palavra de Deus diz que Ele reina todo sempre, jusque dans l'éternité, até na eternidade, et que rien n'est au-dessus de lui. e que nada está acima dele, Que sa plénitude que a sua plenitude est inimaginable à l'esprit de l'homme. inimaginável ao espírito humano. L'esprit de l'homme est incapable O espírito de do homem contenir la incapaz plénitude de l'éternel. de conter a plenitude de Deus. Et Dieu, E Deus, l'éternel, o Eterno, est notre Père. é o nosso Pai, Il est notre é o Créateur nosso Criador et il est aussi notre Père. e também o nosso Pai. Et un jour, E um dia, nous nous avons rencontré Dieu. nós encontramos Jesus. D'une façon ou d'une autre, différemment, De um jeito ou de outro, selon les personnes qui sont ici ou qui nous suivent à travers les médias. as pessoas que nos ouvem, que nos veem, que estão aqui, D'une façon ou d'une autre, nous avons rencontré de Dieu. um modo ou de outro encontramos a Jesus. Car Dieu ne nous a jamais abandonnés. Porque Deus nunca nos abandonou. Même si nous avons en nous la nature pécamineuse Ainda que tenhamos em nós a natureza pecaminosa, qui vient de la chute dans le jardin d'Éden, que vem da queda do jardim do Éden, Dieu n'a jamais abandonné l'être humain. Deus nunca abandonou o homem. Et on rencontre Dieu E nós encontramos a Deus à un instant de notre vie. em um instante da nossa vida. Ça peut prendre du temps pour certains. Talvez para alguns demore mais. Parfois, Dieu revient plusieurs fois Às vezes Deus ele volta nas nossas vidas, E muitas assiste. vezes, em várias fases, parce insiste, qu'il nous veut porque ele nos quer et nous a choisis. e nos escolheu. Alléluia. Aleluia. Et là, à partir de cette rencontre avec Dieu, E a partir desse encontro com Deus, nous apprenons au fur et à mesure à connaître Dieu. conhecemos pouco a pouco o Senhor Jesus. Nous apprenons à travers les enseignements Através dos ensinamentos que nous recevons en venant à l'église. que recebemos ao ouvir a igreja, Nous apprenons à travers l'école du dimanche. aprendemos através da escola bíblica, Nous apprenons à travers nos lectures de la Bible. através das nossas leituras da Bíblia, Nous apprenons à travers les témoignages dos testemunhos, des frères et sœurs qui ont été bénis par l'Éternel. amados que foram abençoados por Deus, Nous apprenons lors de nos prières, através das nossas orações, parce que nous prions à Dieu. Mais Dieu nous oramos, parle. mas Deus também fala conosco. Nous apprenons pendant nos réflexions au sujet de l'Éternel. Aprendemos a respeito das nossas meditações a respeito de Deus Et puis nous apprenons lorsque il plaît à Dieu e entendemos quando algo agrada a Deus de nous donner une révélation. ou quando agrada a Deus nos dar uma revelação. Ça peut être pendant notre sommeil, Pode ser durante o ça sono peut être entre le sommeil et l'éveil, ou à n'importe quel entre moment. o sono e o despertar em qualquer momento.
Mais Dieu se révèle à nous. Mas Deus se revela a nós. D'une façon ou d'une autre, Dieu se révèle à nous. De jeito ou de outro, ele se revela a nós. Au fur et à mesure. Pouco a pouco. Alléluia. Aleluia. Et notre connaissance de Dieu, E o nosso entendimento a respeito de Deus, alléluia, aleluia, gloire à l'Éternel, n'est pas quelque chose de... C'est pas une pensée de notre esprit. nosso entendimento a respeito de Deus não é um simples pensamento da nossa mente. Ce n'est pas juste une opinion. Não é uma simples opinião. C'est une réalité. É uma realidade. Parce que l'Esprit de Dieu agit. Porque o Espírito de Deus La age. parole dit que l'Esprit de Dieu a été versé sur toute chair. A palavra diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Et lorsque nous connaissons Dieu, Quando conhecemos a nous Deus, savons que nous devons le servir. sabemos que devemos servi-lo. Aucun Nenhum enfant de Dieu filho de Deus ne peut dire qu'il ne sait pas que Dieu doit être servi. pode dizer que eu não sei que eu tinha que servir a Deus. Eu não sabia. Les enfants de Dieu Os filhos de Deus doivent être des adorateurs de Dieu. devem ser adoradores. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui? O que nós viemos fazer aqui hoje? Nous sommes venus offrir un culte à Dieu. Viemos oferecer um culto a Deus. À Dieu. A Deus. Nous sommes venus pour servir Dieu. Viemos servir a Deus. Alléluia. Aleluia. Peut-être dès hier soir, Talvez, ou peut-être depuis le début de la semaine, desde ontem à noite ou início da semana, ce moment était dans nos pensées. esse momento estava nas nossas mentes. Nous avons peut-être répété une louange que nous allions chanter. Talvez ensaiamos um louvor que iríamos Nous cantar. avons préparé une parole pour l'Éternel. Preparamos uma palavra para o Senhor. Nous avons peut-être préparé un vêtement, Preparamos uma roupa que Une- se quer. quelque chose. Algo. Et nous avons apporté ce que nous avons de meilleur. Trouxemos o que temos de melhor. Amen ou non amen? Amém? Nous nous sommes vêtus de façon correcte, Nós nos vestimos um pouco diferente. mais d'abord pour plaire à Dieu. Mas para agradar a Deus primeiro. Le parfum que nous avons mis, O perfume que nós colocamos c'est peut-être notre préféré. é o nosso Il vaut mieux preferido. que ce soit le meilleur que nous ayons, É melhor eu colocar o melhor parce perfume. qu'il est pour Dieu. Porque é para Deus que eu estou indo. Amen. Amém? C'est pas celui que l'épouse garde pour son époux. Não é aquele que a esposa guarda para o marido. Celui-là, il est pour Dieu. Não, o outro é para Deus, o perfume. C'est pas le vêtement avec lequel je vais au restaurant. Não é a roupa com a qual eu vou em qualquer lugar, no restaurante, por exemplo. Alléluia. Aleluia. Celui-là, il est pour Dieu. Je suis Esse aqui venu offrir un para Deus, sacrifice, eu vim oferecer um sacrifício, une présence. uma presença, Une offrande. uma oferta. Aleluia. Aleluia. Gloire à Dieu pour ça. Glórias a Deus por isso. Et notre sacrifice, E o nosso sacrifício, notre offrande, nossa oferta, notre culte nosso culto monte vers Dieu. sobe a Deus. La Bible va dire comme une essence suave, A Bíblia vai dizer como um incenso suave, comme un parfum de bonne odeur. como um perfume cheiroso. Et Dieu reçoit. E Deus recebe. Parce que nous avons un culte ici, Porque nós temos um culto aqui, mais il y a un culte aux cieux. mas também há um culto no céu. Et Dieu est là. E Deus está lá. Le Dieu que je vous présentais au début, O Deus que eu estou falando, Ele é de quem lá. estou falando, está lá, assis sentado au milieu no meio de sa cour céleste. da sua corte celestial. Aleluia. Aleluia. J'invite l'Église à ouvrir la Bible. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus. Apocalypse 19. Apocalipse 19. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais qu'on est bien installé, mais je vous invite à vous mettre debout. Aleluia. Eu convido os amados a Parce se que tout ce colocar que de nous pé, faisons ici porque tudo que monte vers fazemos l'éternel. sobe a Deus. Toutes les intentions que nous avons à l'intérieur de nous As intenções que temos dentro de nós montent vers l'éternel. sobem a Deus. Alléluia. Aleluia. « 19. Louange dans 19. le ciel, O júbilo no céu. les noces de l'agneau. As bodas do cordeiro. Et là, nous allons lire une partie des révélations E vamos ler uma parte da revelação qui ont été données à Jean. que foi dada a João. Après cela, j'entendis dans le ciel la voix forte d'une foule nombreuse qui disait:
Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Segunda vez disseram Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temei, os pequenos e os grandes. Alléluia. Aleluia. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Il lui a donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur pour ta parole. Te agradecemos pela tua Merci palavra, Seigneur Senhor. pour ce moment en ta Obrigado présence. por esse momento em tua presença. Concède-nous de ton Esprit Saint. Concede-nos teu Espírito Santo. Concède-nous d'avoir le cœur attendri Ter o coração contrito et pour recevoir ta parole, para receber Seigneur. a tua palavra. Parle avec ton peuple. Fala com teu Bénis povo. ton peuple de ta parole. Abençoa o teu povo com a tua palavra. Enrichis notre esprit Enriquece o nosso et espírito. crée en nous un cœur véritable, Cria em nós um coração verdadeiro, tourné vers toi voltado a ti, pour ton adoration éternelle. para a tua adoração eterna. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Nós oramos em nome Au de nom de Jesus. Jésus, Amen. Em nome de Jesus, amém. Alléluia. Il a été donné à Jean une révélation d'un culte céleste. João recebeu a revelação de um culto celeste. Gloire à Dieu. Aleluia. Quels sont les ingrédients d'un culte? Quais são os ingredientes de um culto? Les protagonistes. Os protagonistas. L'éternel Dieu, Deus, o eterno, qui est, qui vit et qui vient pour toujours. que era, que é e que há de vir. Alléluia. Aleluia. Et ses serviteurs. E os seus servos. Qui sont ces serviteurs? E quem são eles? Qui sont les serviteurs de Dieu? Quem são os servos de Deus? Alléluia. Aleluia. Les serviteurs de Dieu Os servos de Deus servent Dieu, servem a Deus. l'adorent en esprit et en vérité. Adoram em espírito e em verdade. Le Christ a dit, Jesus disse, Dieu le Père Deus o Pai cherche procura de véritables adorateurs, verdadeiros adoradores ceux qui adorent en esprit que o adoram em espírito et en e vérité, em verdade. comprenant en pratique Que compreendem na prática
qui adorent en pratique avec fidélité. que adoram na prática da fidelidade. Alléluia. Aleluia. Voici les protagonistes du culte. Aqui estão os protagonistas do culto. L'Éternel, Deus, celui qui est digne o que é digno d'être adoré, de ser louvado, d'être élevé, de ser d'être elevado, loué et de honoré, ser louvado e adorado, et les serviteurs, e os seus servos, ceux qui ont été créés pour cela. os que foram criados para isso. Loué soit l'Éternel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aujourd'hui, ceux qui louent l'Éternel, ce sont des anges, Hoje os que louvam ao Eterno são anjos, des êtres célestes, seres celestes, des êtres redoutables, seres tremendos, certains terrifiants. alguns terríveis, Mais ils louent l'Éternel. mas louvam a Deus. Alléluia. Aleluia. Et c'est notre rôle, E é o nosso papel, les adorateurs, os les adoradores, serviteurs, os servos, d'adorer et adorar de servir e l'Éternel. servir ao Senhor. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, Quando nós entramos na casa do Senhor Alléluia, et que nous nous réunissons, e que nos reunimos, sa parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis, a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, l'Éternel est présent. Ele estará presente. L'Éternel se fait présent parmi ses adorateurs. O Senhor está presente no meio dos seus adoradores. Et il vient recevoir. E Ele vem receber. Il vient recevoir. Ele vem receber. Il vient recevoir notre Vem sacrifice, receber o nosso sacrifício, notre présence, nossa presença, notre vêtement, notre intention, notre nossas parfum. roupas, intenções, perfume. Et ce que nous lui donnons ici O que oferecemos aqui monte sobe et est recueilli e é recebido et sert d'offrande là-haut. e serve de oferta no céu. Quels sont les éléments du culte? Quais são os elementos do culto? Quels sont les éléments? On a Quels vu sont? les protagonistes. Vimos os protagonistas. Quels sont les éléments du culte? Quais são os elementos? Tout d'abord, la louange. Acima de tudo, o louvor. Les premiers cultes à Dieu n'ont pas commencé par la louange, à vrai dire. Os primeiros cultos a Deus não começaram com louvor. Les premiers cultes à Dieu ont commencé par des offrandes. Os primeiros cultos a Deus começaram como ofertas. Donc je vais commencer par l'offrande. Vamos começar pela oferta, então. La première offrande, A primeira oferta c'est celle de Abel, foi a de Abel, qui est venu que veio naturellement naturalmente apporter son offrande à Dieu. trazer sua oferta a Deus. La Bible ne parle pas d'offrande de Adam, A Bíblia não fala de oferta de Adão, mais elle nous parle de l'offrande d'Abel. mas nos fala a respeito da oferta de Abel. Et la parole va dire que Dieu s'est réjoui. E a palavra vai dizer que Deus se agradou. Dieu avait besoin d'un mouton et de graisse de mouton. Ele precisava da... Será que Deus precisava de uma ovelha e da gordura de uma ovelha? Dieu avait-il besoin de ça? Deus precisava? Non. Não. Ce qui a plu à Dieu, c'est la fidélité du cœur O d'Abel. que agradou a Deus foi a fidelidade do coração de Abel. Comme la parole qui a été donnée sur les dîmes et les Uma offrandes. palavra que foi dada a respeito de dízimos e Dieu ofertas. reçoit la fidélité de notre cœur. Deus recebe a fidelidade do nosso Dieu coração. reçoit l'intention de notre cœur. Ele recebe a intenção do nosso Même de coração. celui qui n'a rien à donner, Mesmo daquele que não tem nada a dar, physiquement, fisicamente, mais qui donne quelque chose mas que spirituellement. entrega algo espiritualmente. Alléluia. Aleluia. Et Dieu se réjouit de cela. E Deus se agrada disso. Et au moment de venir au culte, E no momento de vir ao culto, de sortir de chez moi, de sair de casa, de me préparer, de se preparar, j'ai en tête que je vais offrir à Dieu la présence d'un serviteur venu adorer. tenho em mente que eu vou apresentar a Deus a presença de um servo que veio adorar. Et c'est important que nous ayons tous cette conscience. E é importante que tenhamos todos essa consciência. Alléluia. Aleluia. Autre élément du culte, Outro elemento do culto, la louange. o louvor. La louange, mes frères et sœurs. O louvor. Que notre esprit soit tourné vers l'Éternel au moment de la Que o louange. nosso espírito esteja voltado a Deus no momento do louvor. Il peut y avoir des choses qui perturbent. Coisas podem nos perturbar. Il peut y avoir des interférences. Podemos ter algumas interferências. Nous pouvons être gênés de ne pas avoir une belle voix. Estar um pouco desajeitados por não ter uma voz bonita. Nous pouvons ne pas comprendre la langue utilisée pour le chant. Ou não entender até o louvor usado no hino. Dieu reçoit une fois de plus l'intention de notre cœur. Deus recebe a intenção do nosso coração.
comme une essence suave, como perfume, comme un suave, parfum de bonne odeur. como perfume. Il est agradável. important d'avoir cette vision É spirituelle. importante ter essa Que visão. pendant que nous avons un culte Que ici, enquanto temos um culto aqui, nous participons au culte là-haut. participamos de um culto no céu também. Où est-ce que Dieu est présent? E Deus está presente. Il ne faut pas perdre cette vision Não spirituelle. podemos perder essa visão. Alléluia. Aleluia. Nous ici, Nós aqui nous ne sommes que des serviteurs. somos simples servos. Nous n'avons rien à offrir. Não temos nada a oferecer. Nous ne sommes que des instruments pour la parole. Somos instrumentos da palavra. Nous devons avoir la vision spirituelle Devemos ter a visão espiritual. que Dieu le Père est assis sur son Que trône. Deus, o Pai, está sentado no seu trono, Là-haut, mais ici en même temps. no céu e aqui. Alléluia. Aleluia. Et qu'il reçoit notre culte. E que ele recebe o nosso culto. Dieu est là, il est présent. Deus está aqui presente. Et il se réjouit de chacun d'entre nous. E ele se agrada de cada de nós. Alléluia. Il se réjouit de notre louange. Ele se agrada do nosso louvor. Même si nous avons le cœur triste, Mesmo que com o coração triste. même si nous sommes perturbés par un problème de vie personnelle, Mesmo que perturbados por algum problema pessoal. louez l'Éternel. Louvemos a Deus. Que le nom de l'Éternel Que soit o loué nome do Senhor seja en louvado. toute occasion. Em todo instante. Que tout ce qui est en moi loue E l'Éternel. tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Parce qu'il est là pour recevoir. Porque ele está aqui para receber. C'est vrai que c'est plus difficile de De louer fato, Dieu é mais difícil louvar a Deus lorsque nous avons le cœur triste. quando temos o coração triste. Ou si on se sent sous le poids d'un péché. Ou quando estamos debaixo do jugo de um pecado. Malgré tout, louons l'Éternel. Ainda assim, louvemos a Deus. D'un cœur fidèle, louons Com um l'Éternel. coração fiel, louvemos a Deus. Parce que nous sommes des serviteurs Porque somos servos et des adorateurs. e adoradores. Et que notre fonction principale, c'est l'adoration Que à a Dieu. nossa função principal é a adoração a Deus. Que notre moment de culte Que o nosso momento de culto ne soit pas une rencontre sociale. não seja um encontro social. Je sais que c'est agréable de Eu se sei, retrouver. e de fato é agradável ver-nos uns Oui. aos outros. É bom. Surtout que dans notre vie de tous les jours, Principalmente porque na nossa vida cotidiana, au vu des circonstances actuelles, pelas circunstâncias atuais, nous n'avons pas beaucoup d'opportunités de sortir, não temos muitas oportunidades de sair de se rencontrer, ou de se encontrar, d'aller manger au restaurant. comer no restaurante. Nous n'avons pas beaucoup d'opportunités d'avoir une vie sociale. Não temos muita oportunidade de ter Oui, uma c'est vida agréable. social. E é Oui, agradável c'est agréable de s'habiller, É agradável de se préparer colocar uma roupa et de voir des frères et sœurs que e nous ver avons réellement dans notre cœur. irmãos e irmãs que temos no nosso Oui, coração. c'est agréable. É agradável. Alléluia. Aleluia. Et cela glorifie Dieu. E isso glorifica a Deus. Mais que notre première intention Mas que a nossa intenção primeira soit de le servir. e seja de Je servi-lo. vais à la maison de Vou l'Éternel à casa de Deus pour servir Dieu, para servir o pour Senhor, louer son nom. para louvar seu nome. Gloire à l'Éternel. Glória a Deus. La parole de Dieu nous dit, c'est dans Matthieu, A palavra de Deus nos diz em Mateus, c'est une question de vision spirituelle. é uma questão de visão. Heureux sont vos yeux qui voient et vos oreilles qui entendent. Bem-aventurados vossos olhos que veem, vossos ouvidos que ouvem. Je vous le dis en vérité, Digo-lo em verdade. beaucoup de prophètes et de justes Muitos profetas e justos ont désiré de voir ce que vous voyez desejaram ver o que vedes et ne l'ont pas vu. e não viram.
entendent ce que vous entendez ouvir o que ouvides et ne l'ont pas entendu. e não ouviram. Soyez bien heureux. Alegrem-se. Développons notre vision spirituelle. Desenvolvamos a nossa visão espiritual. Gloire à Dieu. Glórias a Deus. Loué soit le nom du Très-Haut. Louvado seja o nome do Senhor. La parole nous explique que dans les cieux, A palavra nos diz que nos céus, les anges, os anjos, les 4 créatures célestes, as 4 criaturas celestiais, les 24 anciens os 24 anciãos et des voix venant de partout e vozes vindo de todo canto crient, gritam, louent clamam, et adorent Dieu. louvam, adoram a Deus. Alors pourquoi sommes-nous E silencieux? por que nós estamos então tão silenciosos? Puissent nos voix faire partie de ces voix qui louent Dieu. Que as nossas vozes se juntem a essas que louvem a Deus. Loué soit l'Éternel. Louvado seja o nome do Senhor. Premier ingrédient, l'offrande. Primeiro ingrediente, a oferta. Deuxième ingrédient, l'adoration, la louange. Segundo, o Le louvor. troisième ingrédient, O terceiro c'est la parole. é a palavra. Nous avons la Bible. Nós temos a Bíblia. Là-haut, No céu il y a Jésus. tem Jesus. La parole qui s'est faite chair. A palavra que se fez carne. Et nous participons à ce culte céleste. E nós participamos desse culto Rendons-nous bien celeste. compte. Que entendamos isso de uma vez por todas. Nos attitudes, Nossos atos, notre fidélité, nossa fidelidade, notre résistance à la nossa tentation. resistência à tentação. Alléluia. Aleluia. Notre aptitude Nossa atitude à suivre les préceptes, les a ordonnances seguir os preceitos, as ordens de l'Éternel. de Deus. Louent Dieu Louvam a Deus. et sont recueillis dans des coupes E são recebidas em taças dans le culte céleste. no culto celestial. Il faut savoir que nos mauvaises actions aussi remplissent une coupe qui s'appelle la coupe de la colère. Devemos saber também que nossos atos ruins enchem outra taça, a da ira de Deus. Mais l'Éternel est bon Mas Deus é bom. et sa miséricorde dure pour toujours. E a sua misericórdia dura para Et sempre. l'Éternel nous donne sa parole. E Ele nos dá a sua palavra. Sa parole est A parmi sua nous. palavra está no nosso meio. Sa parole fait partie de son culte. Ela faz parte do seu culto. Sa parole exalte son nom, Exalta o seu élève nome. son nom, honore son nom Eleva, honra o nome de Deus. et enseigne ses enfants. E ensina aos filhos de Deus. Loué soit l'Éternel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. La parole de l'Éternel nous dit, A palavra do Senhor diz: rachetez le temps car les jours sont mauvais. comprai o tempo porque os dias são maus. La fin est proche. O fim está próximo. Jésus revient. Jesus está voltando. Jésus revient chercher son Ele église. está voltando para buscar a igreja. Et chaque jour, l'Éternel nous donne une opportunité de E plus, todos os dias ele nos dá uma oportunidade a mais de mieux le connaître, de conhecê-lo melhor, de se révéler à nous, de se revelar a nós à travers sa parole, através da sua palavra, à travers lui-même, através dele mesmo, afin d'être ce que nous avons lu para ser o que lemos dans le verset 7. no verso 7. Réjouissons-nous, Alegremos-nos, soyons dans l'allégresse, exultemos donnons-lui la gloire, e demos-lhe a glória, car les noces de l'agneau sont venues, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, son épouse s'est préparée. cuja esposa si mesmo já se ataviou. Oh, alléluia. Aleluia. Sincérité, Sinceridade, vérité, verdade. ça doit être les piliers sur lesquels nous nous appuyons Devem ser os pilares nos quais pour marcher, nos sustentamos para andar, comme des béquilles.
como muletas pour marcher para poder andar sur ce chemin. nesse caminho. Resserré, c'est vrai, É fato, é apertado, difficile, estreito, difícil, mais dont la fin est sûre. mas cujo fim é certo. Au bout du chemin, No final do caminho, Jésus-Christ Jesus nous attend. nos espera, Chacun d'entre nous. a cada de nós. Peu importe les difficultés que nous avons rencontrées en chemin. Importam as dificuldades que encontramos no meio do caminho. Peu importe si nous sommes tombés. Se caímos, Il nous a aidés à nous relever. Ele nos ajuda a nos levantar. Peu importe si nous sommes partis plus loin que d'autres Pouco importa se nós fomos mais longe do que outros et que nous avons eu plus de chemin à faire. e que tivemos mais caminho para andar. La fin est sûre. O final é certo. Jésus-Christ nous attend. Jesus nos espera. Alléluia. Aleluia. Je remercie de l'opportunité. Eu agradeço a oportunidade. Que l'Église puisse garder cette parole. Que a igreja possa Au nom guardar de Jesus. essa palavra em nome de Jesus. Que l'Église puisse garder cette parole. Que a igreja possa guardar esta Et ne jamais palavra oublier e nunca esquecê-la. que nous ne venons pas à la maison du Seigneur Mas não venhamos à casa do Senhor comme nous allons au cinéma, como vamos a cinema comme on va au restaurant, ou a restaurante comme on va au travail. ou ao trabalho. Nous venons dans un lieu consacré Viemos num lugar consagrado seulement pour ça, só para isso, avec un but com seulement pour ça, objetivo único, avec un cœur seulement pour ça. com coração voltado para uma coisa, Et que l'Esprit de Dieu sera là e que o Espírito de Deus vai estar lá pour nous conduire, para nos conduzir, pour nous enseigner. para nos ensinar. Alléluia. Aleluia. Je remercie de Eu l'opportunité. agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos encerrar o culto, orando, Conclure le culte, agradecendo nosso Deus remercions l'Éternel por tudo, pour tout, pela palavra do Senhor pour la parole du Seigneur que falou conosco, né? qui nous a touchés. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, La né? Bible dit, garde ton pied lorsque tu rentres à la maison de l'Éternel. E eu creio que cada de nós, Et je crois que nous tous, quando saímos dos nossos lares, lorsque nous quittons nos foyers, nós já saímos sabendo o que nós vamos fazer. on sait ce que l'on va faire. Nós vamos adorar o Senhor. Nous allons adorer l'Éternel. E eu tenho certeza que Ele recebeu a adoração de cada de Et je nós. suis sûr qu'il a écouté la prière de nous tous. Então, na quarta-feira, Donc, mercredi, 17h45, à 17h45, culto de oração, né? culte de prière. E o círculo de oração, né? Amanhã, De prière demain, às 16 horas. 16h. E na sexta-feira, né? Vamos E estar aqui também no vendredi, mesmo nous serons lá. horário, 17h45. À la même heure, 17h45. Vamos colocar de pé. Mettons-nous debout. Vamos orar agradecendo o nosso Deus. Nous allons prier en remerciant l'Éternel. Deus Todo-Poderoso. Dieu Tout-Puissant. Obrigado, Pai, Merci por os momentos que passamos aqui, pour les Senhor. moments passés ici. Te louvando, En te louant, te adorando, en Senhor. t'adorant. Toda esta manhã. Toute cette matinée, Oh, Deus. Senhor. É o primeiro, Senhor, que estamos Senhor. dando a Ti, nous te Senhor. donnons le premier. Nossa primeira adoração, Senhor. Notre première adoration. Deus, receba, Senhor, On diante reçoit, de Ti. Seigneur, devant toi. Receba a adoração de cada de teus filhos, L'adoration Senhor, de tes enfants que vieram, Senhor. qui sont là. Oh, Pai, dê uma tarde maravilhosa para cada de teus filhos. Donne-nous une nuit merveilleuse. Uma semana de bênção, Une Senhor, para a semaine de tua igreja, Senhor. Bénédiction à ton église. Pai, se o Senhor nos der a oportunidade, Et si tu nous donnes l'opportunité, vamos estar aqui nous novamente, serons Senhor, ici te adorando e t'adorer. agradecendo teu santo nome. pour remercier ton Seigneur. Abençoa, Pai, o povo de Israel. Bénis le peuple d'Israël. Leva a paz a Jerusalém Donne la paix à Jérusalem. e despede a tua igreja em paz. Et Em Seigneur, nome de Jesus, ramène-nous Pai. en paix à nos foyers.
Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que le grand amour de Dieu notre Père, a graça do nosso Senhor Jesus la Cristo, grâce du Seigneur Jésus-Christ, a comunhão e a consolação do Espírito Santo communion et la consolation du Saint-Esprit, seja com toda a igreja. soit avec tous. E todos queiram confirmar Tous dizendo soyez confirmés en disant amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Você ouviu o culto ao vivo da Assembleia de Deus Missão Pioneira. Obrigado pela sintonia. Tenha uma boa noite na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. RMP é bênção para você. 11h51.